Meu nome é Igor Morbeck, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, professor de medicina da PUC, e eu estou aqui para poder falar alguns dados importantes de prática, na verdade, de tratamento em câncer de próstata. O câncer de próstata, de uma maneira marcante, nos últimos 10 anos, praticamente dobrou a sobrevida, a expectativa de vida dos pacientes no âmbito da doença metastática, e cada vez mais, com a incorporação da genômica, mesmo na doença localizada, nós temos visto que isso tem mudado bastante a nossa rotina de enxergar a doença e de tratar os pacientes. Um estudo importante que foi apresentado ontem mostra que o panorama genômico e o conhecimento de alguns aspectos muda a classificação de risco desses pacientes. Nesse estudo, que compara com os critérios clássicos de classificação de risco, mostra que até 1/3 dos pacientes podem ser reclassificados para mais ou para maior risco. Isso é importante porque nós sabemos que pacientes que têm alto risco na doença localizada da próstata têm uma chance de até de 40% de morrer da doença, e esse é um dado muito importante. Um outro estudo importante que foi apresentado ontem fala a respeito da duração do tratamento da hormonioterapia. Nós sabíamos que havia uma tendência forte de se considerar um tempo mais curto, de 18 meses, para a hormonioterapia na doença considerada de alto risco, e agora nós temos uns dados de segmento com mais de 9 anos, que mostra que, de fato, em comparação de 18 versus 36 meses, 18 meses tem resultados semelhantes, sendo possivelmente o novo padrão. E isso é muito importante para a população de pacientes, principalmente pacientes idosos e que têm um potencial maior de risco cardiovascular. Um outro dado importante foi um estudo fase 2 que avaliou a sequência de tratamento enzalutamida, abiraterona versus abiraterona enzalutamida. Esse estudo mostra que, apesar de ter um pouco mais de resposta ao PSA com o uso inicial da enzalutamida seguido de abiraterona na progressão, os dados em geral em termos de tempo para progressão e sobrevida livre de progressão são muito semelhantes, mostrando que essas drogas têm particularmente o mesmo papel, estando ainda em aberto qual o melhor sequenciamento dos pacientes. E por último, os 2 estudos mais importantes apresentados na ASCO desse ano em relação a câncer de próstata, doença avançada, foi o dado do Stampede relacionado com a abiraterona e o que agora acaba de ser apresentado na plenária, os dados do Latitude. Esses 2 estudos somam um número grande de pacientes, com mais de 1.200 pacientes incluídos em cada um desses estudos, e que utilizou aquela população de pacientes que tem uma doença de alto risco ou principalmente uma doença avançada ao diagnóstico com alto ou baixo volume. E o mais importante é que a abiraterona foi melhor do que o melhor cuidado de suporte para esses pacientes. Já com tempo de seguimento significativo nos 2 estudos, que tiveram resultados bastante semelhantes, o hazard ratio de sobrevida global desse estudo foi extremamente favorável para a abiraterona, que foi sendo então uma redução do risco de morte na ordem de 37%. A sobrevida livre de progressão também foi superior para a abiraterona, com uma redução na ordem de 60% a 70% do risco de progressão. Esses dados, em comparação com dados que nós já tínhamos de 2 anos atrás, com o estudo Chartres e também com o braço do Stampede do docetaxel, mostram que a abiraterona é capaz de substituir, eventualmente, a quimioterapia nessa população considerada de alto risco. Os dados do Latitude, eles são uma clara mudança de tratamento, uma mudança de paradigma no cenário do câncer de próstata avançado, a apresentação da doença. Era isso.